Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Eu tô aqui na minha skin sono, porque já passou das 10 da noite, entendeu? E eu só estou gravando porque senão eu vou tomar uma sova da Dona Beatriz. Brincadeira, Beatriz, eu te amo. Então, no vídeo de hoje, que vocês estão vendo aí que é um pouquinho mais curto, a gente vai falar, ao invés de algum livro em específico, a gente vai falar de uma plataforma da qual eu vim vos passar as palavras, os loei. Do quê? Então, Bia, roda a vinheta e aí logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Audible. Olá, leitores e leitoras! Então, eu sou uma pessoa que eu tinha muito preconceito com audiobook, porque pra mim eu tinha essa sensação de que se eu não lesse o livro, eu não teria lido o livro. Então, por que eu baixei esse troço? Vamos lá. Eu trabalho o dia inteiro, muitas vezes o meu horário é imprevisível, então tem dias que eu chego em casa às 6 horas da tarde, mas tem dias que eu chego em casa às 8 horas da noite. E eu saio super cedo pra trabalhar. Então, eu não tinha esse tempo de parar, abrir o livro e ler na quantidade que eu gostaria, pra ser bem sincera. Inclusive, não na quantidade que eu preciso ler pra trazer conteúdo fresco pra vocês aqui sempre. Porque se eu falar pra vocês assim, vou trazer livros que eu já li, eu preciso reler ele pra trazer com mais veracidade e detalhes pra vocês. Então eu pensei assim, poxa, eu tenho a Amazon Prime. A Amazon Prime te dá direito a 3 meses gratuitos de Audible. Isadora, o que é a Audible? Audible é um aplicativo, é uma plataforma de audiobooks onde tem milhares de livros ali de audiobooks, né, que tu pode escutar a história em diferentes idiomas, enfim, por uma mensalidade relativamente pequena. Considerando que o Kindle Unlimited é R$19,90 e tem, sei lá, quantos livros disponíveis para tu ler ali, eu achei o Audible por R$29,90 um preço bem legal, principalmente com os 3 meses grátis que tu tem se tu for cliente Prime. Então, eu achei uma coisa bem proveitosa, assim, em questão de preço, tá? Mas eu vou falar mais sobre se vale a pena o preço, na minha opinião, lá pro final do vídeo. Seguinte, então, eu baixei o Audible. Primeiras impressões da plataforma. Super tranquila e fácil de mexer na plataforma, muito interativa, autoexplicativa, tem o Descubra, tem o Explorar, tem os mais ouvidos, tem os mais vendidos, porque nem tudo que tá nessa tua assinatura de R$29,90, nem todos os livros estão inclusos neste valor, isso é importante falar. O que significa, por exemplo, eu quero uma edição específica de um livro que não tem no Brasil, ou de um livro que a gente não vê facilmente por aí. Provavelmente tu vai ter que pagar pelo audiobook se existir. Então isso é uma coisa que, assim, eu considero bem aceitável, na minha opinião, né? Então, depois eu vou dar alguns exemplos. Mas eu baixei principalmente porque eu precisava desse tempo de releitura. Então, assim, eu tinha que reler o restante dos livros de Harry Potter pra trazer pra vocês e eu queria reler mais alguns livros que eu tenho na minha estante que eu gostaria de trazer conteúdo pra vocês. Só que eu sei que eu não teria tempo de ler esses livros, mais os livros novos que eu tenho aqui na minha estante, que eu tenho uma porrada de livro lacrado aqui, eu tenho lista de livros pra ler. Eu não teria tempo de ler todos eles e trazer pra vocês em tempo hábil. Então, o que eu pensei? Poxa, eu tenho pouco tempo livre pra realmente sentar, abrir o livro, prestar atenção naquilo que eu tô fazendo e ler. Considerando que eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que ter uma vida social, eu tenho voz do além, vulgo meu namorado, eu tenho 2 gatos que estão destruindo meu escritório nesse exato momento, eu tenho que limpar a casa, lavar roupa, lavar louça, estender roupa, barará. É trabalho, é pouco tempo livre que a gente tinha na adolescência, por exemplo, pra ler. Eu lia durante o ônibus, hoje eu dirijo, eu não tenho tempo pra ir lendo no ônibus. Então são coisas ali que acabam atrapalhando o tempo de leitura. Mas eu pensei assim, bom, eu tenho pouco tempo pra ler no geral. Eu vou focar o meu tempo livre pra ler nos meus livros, nos livros novos que eu tenho pra ler. Os livros que eu preciso fazer releitura, eu vou ouvir no Audible e vou testar. Eu estou testando essa plataforma faz 2 semanas apenas. E eu já li 3 livros, né? No caso, reli. Não dá pra ser reouvir porque eu ouvi pela primeira vez. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Lá vem as críticas. Muito que eu entendi da qualidade do que tu vai ouvir depende do dublador. Existem vários tipos de narração e dublagens diferentes, isso a gente já sabe. Inclusive agora, para os livros de Harry Potter, escalaram vários atores e dubladores famosos para fazer cada personagem uma voz diferente. Então vai ter um narrador principal e vão ter vários narradores, vários dubladores
para diferentes personagens. Então a Hermione vai ter uma voz, o Harry vai ter uma voz, o Ron vai ter uma voz, o Dumbledore, o Professor Sprout, o Snape, cada um vai ter uma voz específica. Isso é um tipo de audiobook que existe, mas é pouco provável que você encontre de grátis, ou seja, incluso na sua mensalidade. Agora, eu ouvi duas modalidades, tá? Dos livros de Harry Potter, foi um narrador, que eu vou deixar o print aqui do lado, porque eu não lembro o nome do narrador. Mas ele é o único narrador e ele faz entonações e falsetes diferenciando cada um dos personagens. É bem interessante ouvir ele falando, tá? A entonação que ele dava, a leitura que ele fazia e essa diferenciação de personagens me fazia ainda ficar bem imersa na história. Tudo bem, eu já ouvi, já li antes a história. Então, né, imagino eu que seja uma facilidade grande ali, né, pra tu ficar imersivo, né, ficar imerso ali, né, na história. Mas tem uma coisa que eu acho que foi muito essencial, que foi eu ouvir na velocidade 2. Na velocidade 1 eu quase tava tendo um treco, muito devagar. Ele fala pausadamente, mas com realmente muita entonação. E eu já tava tendo um treco, entendeu? Então eu ouvi na velocidade 2. O que facilitou, inclusive, bastante na velocidade que eu ouvi esses livros. Agora, o outro livro que eu li, porque eu li 2 de Harry Potter, Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. E aí o terceiro foi um da Britney Cherry, que eu já trouxe série aqui no canal, série Bússola. Eu gosto muito dos livros dela, apesar de que agora que eu tô lendo depois de adulta, tá me dando um pouco de nervoso. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso tu queira assistir sobre a série Bússola. Mas o que aconteceu? Me estressou tanto, porque tem 2 narradores. Esse é o tipo de livro que tem 2 narradores diferentes na história. Então, um capítulo, ele é da perspectiva do nosso protagonista masculino e o próximo capítulo é da perspectiva da nossa protagonista feminina. Então, tem essa alternância. E no audiobook, eles quiseram trazer a mulher e o homem narrando seus respectivos papéis. Só que a narração da mulher era muito boa. Ela falava assim, ela lia assim, com uma entonação legal. A narração do homem, parecia que ele nunca tinha lido uma frase em voz alta na vida. E eu não tô tacando hate na pessoa, é a experiência que eu tive. A experiência que eu tive foi bem ruim com este livro, com este narrador em específico, porque ele colocava vírgulas e pausas onde não existiam, ele tirava vírgulas e pausas aonde deveria ter, a entonação dele era toda errada, e aí ficava uma coisa, tirava a minha imersão na hora. Quando era o capítulo dela, eu conseguia entender ali as coisas que estavam acontecendo, eu ficava imersa na história. Agora, quando era a parte dele, meu Deus do céu, que vontade de largar de mão a releitura desta merda. Mas você tá brava? Outra coisa. Ai, imersão, não sei o quê. Gente, deixa eu falar pra vocês, tá? Todo mundo diz que para uma melhor imersão é melhor tu ouvir de fones de ouvido, né, concentrado no que tu tá ouvindo, mas pra mim isso não me adianta nada, porque pra mim eu precisava otimizar tempo, ou seja, eu precisava ouvir um audiobook enquanto eu tô limpando a casa, enquanto eu tô limpando a caixinha de areia dos gatos, enquanto eu tô no carro dirigindo pro trabalho ao invés de ouvir música, entende? Eu precisava pra esses momentos, eu não preciso, se eu tiver tempo livre, eu não vou colocar um fone e ouvir um audiobook. Eu vou abrir um livro e ler a porcaria do livro. Então, ai, porque imersão, não sei o quê. A minha imersão, ela só era cortada quando a narração era ruim. Quando a narração era boa, realmente é bem imersivo e bem gostoso de eu ficar ouvindo mesmo a história. Então tá, então o ponto de imersão, de tipos de narração e tal, foi coberto. Beleza, vamos para o próximo ponto. Esse próximo ponto eu acho que ele é bem contundente para mim, na minha opinião. Então não quero, porque agora eu tenho haters, né? Não sei se vocês sabem. Mas assim, não vem aqui nos comentários falar: ai, povo chato, porque acha que dublador faz um mau trabalho, então vai lá tu e faz. Meu amor, não é meu trabalho. Now the world don't move to the beat of just... Não é meu trabalho, é trabalho dessa pessoa me colocar e me fazer colocar as pessoas em um ambiente imersivo. Esse é o trabalho do dublador, não meu. Então assim, vamos lá para o próximo ponto, que provavelmente eu vou tomar um hate, que é: Isadora, tu leria livros novos no audiobook? Não. Eu acho que isso sim estragaria muito da imersão, porque na minha visão, quando eu abro um livro e eu começo a ler, eu fico completamente à mercê daquilo. Pode cair um avião do meu lado que eu não vou ouvir.
Eu estou completamente imersa na leitura. Então, assim, sabe quando tu tá lendo e aí as palavras voltam a ser palavras? Eu acho que quem já passou por isso vai entender. Tu tá lendo, tu tá completamente imerso na palavra, na história, e daqui a pouco tu pisca e aí as palavras voltam a ser palavras. Elas não se tornam, elas não são mais aquele universo que tu estava. Pois é, exatamente. A sensação que eu tenho é que se eu for ler um livro novo, eu preciso estar nesse estado de 100% da minha atenção precisa estar ali. Porque enquanto audiobook eu tô fazendo outras coisas, eu não vou conseguir estar 100% ali. Por isso que eu acho que, pra mim, ele é muito bom pra releituras, mas ele não é muito bom pra leituras novas. Agora, se tu é o tipo de pessoa que não tem tempo pra respirar, eu acho que é uma boa opção pra ti. Ah, Isadora, eu sou deficiente visual. O audiobook, ele é sensacional pra qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência conseguir ler. Porque eu ouvi esses dias uma pessoa falando, porque ouvir audiobook não é ler o livro. Ai, Monas. Então tá. É óbvio que é ler o livro, gente. Tu só tá consumindo aquilo de um jeito diferente. Mas tu está consumindo. Então, eu acho que isso bem nada a ver, tá? E assim, ó, a pessoa que me falou isso assiste os meus vídeos. Então, eu não vou, obviamente, expor quem é a pessoa, mas tu sabe quem tu é. Então, não fala merda, entendeu? Porque é óbvio que a pessoa tá consumindo o livro. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vai realmente pegar um livro novo e ouvir esse livro. Eu acho que eu preciso dessa completa imersão, tá? Isso é a minha opinião. Caso tu tenha uma opinião diferente, caso tu tenha ouvido um novo livro de audiobook, me conta aqui embaixo qual é a tua experiência, porque eu não tive essa experiência ainda. Eu tô trabalhando por puro achismo e opinião. Fonte: não foi preciso. Custo-benefício. Considerando que os 3 primeiros meses para quem tem assinatura Prime é grátis e depois fica R$ 29,90, eu acho que depende da quantidade de livros que tu consome. Vai cair no mesmo ciclo que eu falei lá no meu vídeo de Kindle Unlimited, que se tu quiser o card vai estar aqui em cima. Vai cair na mesma coisa de, vale a pena? Depende, qual é a tua frequência de leitura? Porque assim, eu em 2 semanas, eu ouvi, eu ouvi 3 livros. E eu ouvi esses 3 livros só nos momentos em que eu estava dentro do carro dirigindo, porque o percurso da minha casa até o meu trabalho é mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então eu tava ouvindo basicamente só nesse período ou durante a noite enquanto eu não estava em ligação com o Voz do Além, o que, sei lá, deve dar ali uns 10, 15 minutos por noite. Então eu achei pra mim ele muito produtivo. Já foram 3 livros numa cacetada só. R$10 o livro ali, quanto tu paga numa livraria da vida, ou enfim, vai cair nessa mesma questão do Kindle Unlimited. Quanto tu consome. Se tu é uma pessoa que tu vai consumir, sei lá, digamos, 5 minutos por dia, talvez não valha a pena por ti. Se tu for consumir menos de um livro por mês, talvez não valha a pena. Talvez valha a pena realmente tu comprar o livro ou tu comprar o audiobook ao invés de fazer essa assinatura. Agora, se tu é o tipo de pessoa que vai ler mais de 2 ou 3 livros por mês, que eu acho que é, sim, muito viável, porque tu pode estar correndo e ouvindo, fazendo uma esteira e ouvindo, fazendo exercício, limpando a casa e ouvindo o livro, eu acho que vale muito a pena, porque tu tem que dividir ali o valor dos livros e entender realmente o preço que o nosso mercado tá hoje para livros físicos, que é bem caro. Então, sim, eu acho que vale a pena se tu for uma pessoa que lê, mais de um livro ali por mês. Agora, tu também tem que entender o seguinte, se tu é uma pessoa que gosta de livros muito específicos, cult, ou de um gênero literário que tu não vê muito por aí, tem que tomar um pouco de cuidado, porque vários livros não estão inclusos nessa assinatura. Vários livros tu tem que comprar por fora. Então, por exemplo, essa versão de Harry Potter, que vão ter vários ali narradores e dubladores fazendo várias vozes, é óbvio que não vai estar na assinatura. Tu vai ter que pagar dinheiro para ouvir essa versão. Então é um extra, é R$29,90 mais esse extra que daí depende do livro. Tem livros que custam R$3,90, tem livros que custam R$19,90, depende do livro. Então assim, por exemplo, tá? Mistborn, eu trouxe o primeiro livro aqui no canal, versão sem spoilers, o card tá aqui em cima, e eu fui ver por pura curiosidade, porque eu sei que o meu irmão ouviu os audiobooks todos. Eu fui procurar por curiosidade e aí eu vi que todos eles não só não têm a versão em português, como a versão em inglês é paga. Então, assim, depende muito do teu estilo de livro. Agora, se tu é uma pessoa que gosta de ler mainstream, tu vai achar ali de tudo. E assim, ó, tem autoajuda, tem terror, tem fantasia, tem romance, tem tudo. Só que, cuidado com os dubladores. Eu acho que essa é a parte que pega.
tá? Mas aí a gente também não tem como saber até ouvir. Então, por enquanto, eu só consigo dizer que eu recomendo sim a versão desse cara aqui, que eu não lembro o nome, do Harry Potter, mas eu realmente não recomendo tu ouvir Britney Cherry, porque são todos os mesmos dubladores e isso me incomoda um pouco. Mas e aí, tu gostou desse vídeo? O que tu achou? Tu achou interessante? Tu gostaria que eu trouxesse mais essa pegada de plataformas de leitura, plataformas de coisas, de livros, enfim, vídeos mais curtos assim? Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com aquele teu amigo com quem você gostaria de passar a palavra de Audible, entendeu? Ou quem você manda e aí fala assim, ah, eu sei que tu ouve, é verdade mesmo? Tu concorda com essa pessoa? Se essa pessoa não concordar, ignora o comentário dela. Se inscreve aqui no canal. Manda um beijo pra Dona Beatriz, que ela tava sobrecarregada até agora, mas reza a lenda, que agora a gente vai ter 2 vídeos por semana. Eu tô na reza braba. Dona Beatriz, te amo. Então, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!